palavra que irá ser ministrada nesta noite possa, Senhor, através do Teu Espírito Santo, usar o Teu Filho como noutras vezes para falar com cada um de nós. Deus, toca no nosso coração. Pai querido, Tu deixaste um Espírito que é santo e eterno para nos consolar, para nos avivar e para nos convencer do pecado. Que através da pregação desta palavra, Tu possa, Senhor, nos consolar, nos avivar, nos convencer, nos ensinar e nos abençoar poderosamente no nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus amados. De pé como estamos, abra sua Bíblia no Evangelho que escreve Mateus, Aleluia. capítulo de número 7. Versículo de número 7. Evangelho que escreve Mateus, capítulo 7. Vamos ler do versículo 7 até o versículo de número 12. Encontrou, diz amém. Amém. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Amém? Aleluia. Podeis tomar o vosso assento nessa alegria, dando liberdade para o Espírito Santo de Deus que está aqui nesse lugar, nesta noite, não é? Apesar das lutas, das dificuldades, dos momentos de grande tensão que é o fim de ano, nada nos impede de poder adorar a Deus, abrir o coração para o Senhor e adorá-lo na beleza da sua santidade, porque se estamos aqui é porque Ele permitiu que nós tivéssemos mais um dia de vida para servi-lo, para viver nessa terra e fazer algo que na nossa vida o seu nome seja glorificado. Então vale a pena, né, dar glória a Deus e agradecer ao nosso Senhor por tudo o que Ele tem feito por nós. Meus amados, visto que nós estamos em um culto de ensino da palavra de Deus, e o pastor, nosso querido pastor, mais uma vez nos coloca à prova, né, para pregar a palavra de Deus, e nós sempre vamos manifestar nossa alegria e também nosso respeito pelo nosso pastor, pela confiança que sempre demonstra na nossa pessoa. Meus amados, eu gostaria de repetir o versículo 12 do capítulo 7 que nós lemos, onde Jesus diz: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. O culto de ensino, ele é um momento em que a igreja se reúne para ouvir uma mensagem de cunho doutrinário que venha trazer ao entendimento dos irmãos as verdades bíblicas, e paralelo a isso também vem trazer uma direção de como a igreja, como corpo, como congregação, deve também se comportar para que a igreja caminhe, avance e prospere na obra evangelística, que é a função da igreja aqui na face dessa terra. A igreja tem um propósito muito claro: ide
e fazei discípulos, não é? O propósito da igreja é o evangelismo, é a obra missionária e é discipular as almas que vão aceitando a Cristo e se rendendo a Cristo. A igreja é formada, a igreja nasce, nós aceitamos Jesus. E como que a gente faz para que eu individualmente seja um contribuinte para o crescimento da igreja, para que a igreja, como um volume de pessoas, seja um lugar harmonioso de se estar, seja um lugar prazeroso de se estar, porque essas características que devem existir na igreja, ela não depende só do Espírito Santo, ela não depende só da presença inconfundível de Jesus, porque Jesus disse que onde estivesse 2 ou 3 reunidos em nome dele, ali ele está presente. E aqui nós estamos em muito mais do que 2 pessoas. Então Jesus está aqui nesta noite. Ele está aqui nesta noite e isso basta para nós. Mas o que nós podemos fazer para contribuir para a obra de Deus, para a congregação que nós congregamos, falando aqui de bairro São Luís, para que a nossa congregação seja um lugar muito melhor de se estar? O que nós podemos fazer? Eu posso deixar muita gente triste aqui ao ponto de não querer mais vir na igreja. Eu tenho essa capacidade. Você tem essa capacidade. Da mesma forma que nós temos a capacidade de fazer este lugar ser muito melhor do que ele foi projetado para ser. Deus precisa encontrar liberdade na minha vida para que as pessoas, além de verem que a presença de Deus habita em mim, não só limitando essa presença em línguas estranhas, na palavra pregada, nos hinos cantados, mas na forma como nós nos cumprimentamos, nos relacionamos, nos congregamos. Meu Deus. Aleluia! Deus deseja usar você também nisso. Eu gostaria de dizer para a igreja que todos nós, participantes do corpo de Cristo, temos esta função importantíssima na casa de Deus. De quê? De ser auxiliares da edificação da igreja, promotores da harmonia da congregação, promotores do evangelismo pessoal, promotores do convite pessoal. Para quê? Para que as pessoas não somente venham uma vez, mas venham outras vezes também. Aleluia! Às vezes, alguém vem na igreja só porque gosta de você. Já teve amigos meus que vieram na igreja as primeiras vezes só porque gostavam de mim, só porque eu convidei, e vieram, aceitaram Jesus em outra congregação e hoje são crentes lá no bairro onde eles moram. Meu Deus. Mas Deus encontrou na minha vida a oportunidade de alguma forma apresentar a igreja como ela deve ser, um lugar de harmonia, de alegria, de confraternização, um lugar de celebrar a Deus com alegria, a nossa salvação que nos foi dada. Aleluia! Você também é responsável por isso. E aí quando Jesus ele usa essa expressão, essa mensagem do versículo 12, ela é muito abrangente, porque Jesus ele é genérico a situações, ele generaliza, não é? Envolvendo tudo. Portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei vós também. É verdade. Então Jesus está dizendo assim: olha, se vocês querem ser bem tratados,
tratem bem primeiro. Se vocês querem ser bem recebidos, então receba bem primeiro. Se você quer ser elogiado, então elogie primeiro. Se você quer ser agradado, então agrade primeiro. Se você quer ser respeitado, dê o respeito primeiro. Meu Deus. É isso que Jesus está falando. Aleluia. Veja que isso, meus amados irmãos, envolve não somente a esfera da congregação, mas todo o nosso grau de relacionamento com as pessoas, começando lá na nossa casa, entre as famílias, entre os parentes, entre os vizinhos, entre os colegas de trabalho, na faculdade, na escola, aonde nós estivermos. O que nós queremos que os outros os façam, nós devemos fazer primeiro. Não é? É igual aquela expressão do colégio, quando a gente era adolescente, a gente queria que as meninas chamassem a gente de bonito, né? E a gente chamava elas de feia. Chegava para as meninas e dizia, você é feia. Elas eram bonito falando. Ganhava elogio. Meu Deus. Não é? A gente precisa dar aquilo que é certo primeiro, para a gente receber aquilo que a gente deseja. Então, para isso, irmãos, exige um esforço. Exige de nós aquele fator que é muito importante a gente exercitar. Nós precisamos contar até 10 antes de dar uma resposta. Nós precisamos pensar antes de agir. Nós precisamos pensar antes de fazer alguma coisa, porque muitas vezes nós estamos caminhando, nós estamos falando, nós estamos nos relacionando sem noção das consequências que isso pode causar. E tudo aquilo que nós fizemos agora, ele vai gerar uma consequência, ele vai gerar uma reação. Então Jesus, ele está nos ensinando a ter cuidado. Olha, eu não quero ser entristecido, então não posso entristecer ninguém. Eu vou levar alegria primeiro, porque eu vou ter alegria de volta. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Aleluia. Às vezes a gente se comporta de uma maneira sem noção. Sem noção ao ponto de não se preocupar com as pessoas em coisas simples. Eu me lembro que um dia eu estava na central, num seminário, e nós estávamos sentados na nave, não na galeria, mas embaixo, bem no centro das cadeiras, onde as cadeiras vão afunilando em V, até chegar na ponta ter 2, 3 cadeirinhas. Aí eu estava eu e minha esposa sentados lá atrás, pouco atrás, e aí, bem na frente, assim, a gente olhava o culto com dificuldade, mas tinha uma irmã sentada na frente, e era uma irmã bem grande, né? Grande, alta mesmo. E ela estava sentada lá e parecia que não tinha ninguém atrás dela. Parecia que não tinha ninguém atrás dela no culto. Sabe o que ela faz? Ela faz assim. Ela tinha um cabelo grande, e aí ela pega o cabelo, coisa que mulher gosta de fazer, né? Ela estava com um coque, com aqueles gravetinhos aqui, né? Aí a irmã pega, como se não tivesse ninguém atrás dela. Tira aquele gravetinho, o cabelo sola, bem assim, né? E o cabelo cai. Aí ela pega o cabelo e solta o cabelo. Como se não tivesse ninguém atrás dela. Sem noção. Os irmãos tudo atrás, querendo olhar o culto, mas aquela postura roubou a atenção de quem estava atrás. Meu Deus. Os irmãos entendem como algum comportamento nosso define como nós não nos preocupamos com as pessoas que estão perto de nós? Você chega no supermercado, está a pessoa lá escolhendo a fruta, e só porque ela não quer aquela fruta, ela joga a fruta, deixa a fruta cair no chão, porque ela não quer. E porque ela não quer, os outros que se danem. Comportamentos simples que definem como está o nosso pensamento na preocupação com as pessoas. Ora, se nós nos preocupamos com a nossa família, nós cuidamos dela.
Se nós nos preocupamos com a nossa igreja, nós cuidamos dela. Se nós nos preocupamos com as pessoas, nós cuidamos delas. E esse cuidado exige de nós uma atenção muito grande. Jesus se preocupou tanto conosco, que Ele foi fiel em cada passo. Ele foi acusado injustamente, alvo de calúnias, foi cuspido, foi açoitado, fizeram uma coroa para ele, levaram ele perante as autoridades para se defender, se justificar. Se existe alguém que tinha todos os argumentos no mundo para se defender e se justificar, era Jesus. E Jesus nada fala, vai para a cruz para mostrar para mim e para você que para ganhar alguém existe muitas vezes a exigência de sacrifício daquilo que a gente acha ser bom, para que alguma pessoa ou algumas pessoas sejam salvas, se tornem alegres, fiquem felizes e estejam no nosso meio. Aleluia. Meu Deus, aleluia. Então tudo aquilo que nós queremos receber, porque Jesus ele inicia falando, olha, aquele que pede, recebe. Aquele que pede será dado. Aquele que bate se abre. Jesus está falando dos nossos desejos, das nossas buscas, dos nossos projetos, e tudo isso é de Deus. Deus deixou essa liberdade para a gente fazer. Mas existe essa preocupação. Como eu falei no domingo, e vou repetir a frase que eu de vez em quando gosto de usar: o nosso relacionamento com Deus é medido pelo relacionamento que nós temos com as pessoas. Se nós não nos preocupamos com as pessoas, se nós não nos preocupamos em como as pessoas estão sendo tratadas, se nós não nos preocupamos, o nosso relacionamento está muito bem com as pessoas, pelo menos segundo nossa vontade, o nosso esforço, corremos o risco de o nosso relacionamento com Deus estar comprometido. O que significa um relacionamento com Deus comprometido? Eu acho que está tudo bem com Deus e comigo, quando não está. Eu acho que eu estou vivendo da maneira mais certa possível, mas existem alguns irmãos tristes, magoados, machucados, por causa das minhas ações, das minhas faltas, das minhas negligências, e talvez porque eu não resolvi algum problema. E eu abro um parênteses aqui para dizer para os irmãos uma coisa: um problema pode ser grande ou pequeno, mas quando ele nasce, quando ele é gerado, e eu me deparo com um problema, e eu não resolvo esse problema, o fato de eu não resolver esse problema, eu já estou criando um outro problema. Eu não posso acumular problemas na minha vida. Eu preciso resolver esses problemas o quanto antes, porque a resolução desses problemas é que vai definir a tranquilidade da minha consciência. Quando nós olhamos para Paulo e Silas lá na prisão, nós olhamos para Paulo e Silas lá encarcerados, como pessoas de uma índole, de uma conduta criminosa ao extremo. Eles estão lá presos, encarcerados, pés e mãos, no cárcere inferior, segurança máxima. Perto da meia-noite, eles decidem fazer algo que poucos de nós iria fazer nesse momento. Eles vão orar e eles vão louvar a Deus. Glória a Deus. Eles vão orar e eles vão louvar a
Deus. Aleluia. O versículo posterior a esse momento é o momento do terremoto. É quando Deus treme a terra, as portas se abrem, a cadeia toda treme, e tudo isso nós já sabemos. Mas vamos fingir por alguns momentos que nós não sabemos que Deus fez isso. E nós estamos olhando agora dois homens que foram enviados por Deus para a obra missionária, renunciaram a vida para o serviço, sem pretensão nenhuma no ministério, sem pretensão nenhuma de posições, de fama, de reconhecimento, não. Um compromisso sincero de obedecer à voz de Deus. E agora, por obedecer à voz de Deus, eles estão presos, encarcerados. Aleluia. E perto da meia-noite, no momento mais escuro da noite, eles decidem orar e louvar a Deus. O que leva uma pessoa, no momento de tamanha angústia, no momento de tamanha opressão, porque não pense, os irmãos, que eles estavam lá e não havia nenhuma legião demoníaca lá, lançando setas na mente deles. Isso acontece comigo, isso acontece com você. Na hora que as coisas não saem do jeito que a gente quer, na hora que as coisas não saem do jeito que a gente planejou, a primeira coisa que nós começamos a ouvir na nossa mente é uma voz demoníaca dizendo: o que adianta servir a Deus? O que adianta ser fiel? O que adiantou o teu esforço? Para quê? Para você estar aí açoitado, caluniado, preso, mãos e pés, está sendo falado como o maior criminoso aqui da região. Para isso que você serve esse Deus? Essa é a voz do diabo que ele sempre vai usar para tentar nos convencer de que Deus não se importa conosco. E que às vezes Deus decide nos abandonar. Mentira do diabo. O sol nasce para o justo e para o injusto, e as provações também são destinadas àqueles que são fiéis a Deus. O que leva uma pessoa nessas condições a orar a Deus e cantar a Deus? O que leva uma pessoa a orar a Deus e louvar ao Senhor num momento tão angustiante como esse? Meu grande Deus. Consciência tranquila, Aleluia. consciência em paz, consciência de quem não deve nada para Deus, consciência de quem fez aquilo que era para ser feito, consciência de quem serviu com sinceridade, e se a consequência da sinceridade foi ser açoitado, ser preso, ser amarrado, glória a Deus por isso. Aleluia. Eu imagino que o apóstolo Paulo poderia pensar assim: mãos amarradas, pés amarrados, cálice inferior, não temos mais o que fazer. Mas o que era para nós fazer, a gente fez. A gente veio para cá. O Espírito Santo mandou nós para cá. A gente veio, batalhou contra o inferno, ganhamos almas para Jesus, fizemos o serviço evangelístico, e a consequência é essa: não tem problema, eu não tenho ambição nada além do que servir ao Senhor, e se o serviço me leva para isso, eu estou com a consciência tranquila, e bendito seja o Senhor por isso. Meu Deus. E é por isso que a gente ora, é por isso que a gente canta. Aleluia. Porque nós nos chegamos a Deus, apesar de reconhecer as nossas misérias, as nossas falhas, os nossos pecados, mas nós, por algum momento, nós reconhecemos que aquilo que era para ter feito, nós fizemos. Então nós cantamos, e este louvor, ele não só alegra o coração de Deus, como alegra a nossa alma também.
Mas quando nós não fizemos aquilo que é para nós fazer, aí o nosso relacionamento com Deus começa a estar comprometido. E aí as nossas orações já parecem ser um peso. A nossa adoração já parece ser uma dificuldade. Vir ao culto já parece ser um sacrifício. É verdade. Jesus. Congregar já parece um esforço. Parece que uma porta de julgamentos infinitos começam a aflorar na nossa mente e a gente começa a questionar tudo e a todos. Enquanto na verdade nós não estamos fazendo nada para que nós recebemos em troca algo favorável de Deus. O que eu faço então? Qual é a receita? A receita é essa que Deus fala. Meu Deus. O que você quer que os outros os façam, faz você primeiro. Sabia que você pode ser promovido lá no teu serviço se você usar essa receita de Jesus? Eu estava pensando outro dia, pastor, porque eu não sou muita coisa lá, né? Não sou nada, na verdade. Eu trabalho há 12 anos lá. Eu já limpei banheiro lá. Varria chão. Se você perguntar qual era a minha visão quando eu limpava o banheiro e quando eu tenho que pegar um avião com o presidente lá, atender um cliente, ficar lá com o cliente 1 ano até entregar a obra, o que mudou? Nada. Por quê? Porque a hora que eu tinha que limpar o banheiro, eu sabia que por ser crente, e porque eu estava fazendo, e todo mundo sabia que eu era crente, aquele banheiro tinha que ficar o mais limpo possível. Todo mundo tinha que olhar e ver que o meu nome estava naquele serviço. Meu Deus. É verdade. Quando eu varria o chão, eu queria que as pessoas, quando vissem aquele chão limpo, eu queria que as pessoas olhassem, não só o meu chefe, mas os meus colegas, olhassem e vissem, só pode ter sido o David que varreu isso aqui, para ficar tão limpo. Acho que é fácil limpar banheiro, né? Banheiro de 120 funcionários, homem ainda trabalhando. Só o sangue de Jesus. Meu Deus. Varrer chão de cerâmica. Só Deus para dar graça. Mas você acha que isso era trabalho? Coisa nenhuma. Fazia cantando, fazia orando, fazia adorando a Deus. Glória a Deus. De longe eu vi meus colegas às vezes falando, é louco, para que fazer isso? Ninguém faz, era para a empresa pagar alguém para fazer isso, não tem problema, pediram para mim fazer. Se pediram para mim fazer, eu vou fazer. Por que que faz? Porque na minha vida o nome do meu Senhor precisa ser glorificado. Aleluia. Até na hora de eu limpar banheiro. Aleluia. E aí as coisas vão acontecendo. A nossa vida, Deus vai encontrando na nossa vida uma porta aberta para o amadurecimento, para o crescimento na graça, para o crescimento no conhecimento de Deus e daquilo que Deus representa para nós. E aquilo que Deus representa para nós na nossa vida se manifesta em como nós nos relacionamos com as pessoas, como nós fizemos aquilo que está nas nossas mãos. Se você está entendendo, diga amém. Amém. Aleluia. Amém. Então olha a responsabilidade que nós temos nas mãos, mas também essa responsabilidade é a oportunidade que nós temos de Deus para sermos abençoados, irmãos. Não é difícil